Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do grupo 8. No grupo 8, que se chamava Visão de Mundo, nós vimos 5 capítulos: Soltando a Língua, a Letra Exata, Organizando o Pensamento, Expressando Ideias e Novos Textos. A primeira parte, nós estudamos gêneros do discurso oral 2, porque o 1 nós vimos no grupo 7. E dentro dos gêneros do discurso oral, nós estudamos entrevista. Quem se lembra o que é a entrevista? Quem gostaria de falar? Eu posso, tia. Mas não gostaria Vai, de falar não, Marcelo. tia. Vai, Marcelo. Entrevista é quando a pessoa faz perguntas para a outra e a outra responde. Muito bem. E aí, na entrevista, o que é preciso para uma entrevista? Fatos. Fatos, que mais? Não. Perguntas. Fatos. Entrevista fatos. Perguntas, Alguns argumentos. alguns argumentos, respostas. Muito bem. Eu achei que fatos não, porque eu tinha falado confundido. E quais Entrevista. são Tia, o entrevistador. o entrevistador, o entrevistado? E quais são as características de uma entrevista? Vocês já falaram algumas. A pergunta e a resposta, tia. O entrevistador pergunta, ele espera e o entrevistado responde. Isso. Entrevista de emprego, tia. Não, Roteiro, tia? amor, eu não estou perguntando tipos de entrevista, estou perguntando características da entrevista. Então, características da entrevista. O entrevistador faz a pergunta, o entrevistado espera. Depois o entrevistado responde, enquanto o entrevistador espera, prestando atenção. Então, uma das características é a questão dos turnos de fala. Cada um tem a sua vez de falar durante uma entrevista. Nós vimos também palavras terminadas em oso ou osa e isar com Z e isar com S. Qual é a regrinha para as palavras terminadas em oso e osa? Se tiver aí na palavra de origem, ela Tias, Tia, se tiver S, coloca uso e osa. E se não tiver S, coloca isar ou isar. Não é essa a regra. Tia, Oi. quando a palavra é escrita com S, vai com S. Quando a palavra não tem som de Z ou S, vai com Z. Aí é a regra do isar com Z ou com S. Do oso ou Ah, tá, osa então tá é bom. outra regra. aqui na palavra Então, de tia, a palavra que tem S vai com uso ou osa. Não. A questão da palavra de origem, se ela tiver S, vai com S. Se ela não tiver S, ela vai com Z. É a regra do isar com Z e com S. A regra do oso e do osa é outra. ô tia, do oso e do osa é quando você vai falar e você não tem S na palavra de origem e daí você só põe o S. Ou o Z, desculpa. Gente, eu já falei, acho que só agora, umas 5 vezes. A regra do S ou do Z é no isar, que é quando eu transformo um substantivo em verbo. Se o substantivo tiver S, o verbo tem S. Se o substantivo não tiver, o verbo tem Z. Oso e osa é outra regrinha. Tia, que todos são objetivos, adjetivos, na verdade. Isso, Moro. O oso e o osa são adjetivos. Gostoso, gostosa, medroso, medrosa. Então, quando uma palavra terminar em oso ou osa e for adjetivo, tem que ser escrito com S.
Essa é a regra do uso e do osa. Agora, as palavras terminadas em isar e isar. Posso falar? Fala. Quando na palavra de origem tem S, a palavra, esse isar que é acrescentado já tem, porque se você vai acrescentar, você coloca o ar, na verdade. E se tiver S na palavra de origem, se não tiver, você adiciona o isar com Z. Isso mesmo. Então, por exemplo, se eu pegar um substantivo, pesquisa, que é escrito com S, se eu quiser transformar pesquisa em verbo, eu só vou acrescentar o ar ou apenas o R. Então, a palavra continua com S. Pesquisar vem de pesquisa, então é com S. Agora, se a palavra não tiver S na origem, ela vai ser escrita com Z. Então, se eu pegar, por exemplo, imune, imune não tem S. Imunizar será com Z. Muito bem. E nós estudamos também o roteiro como gênero. O que precisamos geralmente ter em um roteiro? Lead. Não, Calma, isso não, é na calma. notícia. Peraí. Gente, um por vez. A Rafaela tava falando. Você quer falar, Rafaela? Eu não, tia. Deu a impressão que você queria. Quero falar. Tia, eu quero falar. Deixa a Marina falar, que ela não falou ainda. O Henrico já falou e a Sofia também. O título que será gravado, o tempo de duração, a data de gravação, o texto que será falado e como será filmado. Isso mesmo. Precisamos ter todos esses itens. O título do projeto, o tempo de duração, a data, o conteúdo e a forma que vai ser feito o vídeo. Tudo isso precisa ter num roteiro. Mas deixa eu saber uma coisa, isso aí é obrigatório? Todo roteiro precisa ser dessa forma ou não? Sim, porque daí ele vai ficar mais organizado. Senão vai ficar muito bagunçado as coisas. Não, na realidade, o roteiro não é obrigatório ser dessa forma, igualzinho, idêntico, desse jeitinho sempre. Ele pode ter alterações, mesmo porque muitas vezes a gente não tá falando de um mesmo roteiro. Nós podemos ter, por exemplo, o roteiro de ir passear para uma praia, nós podemos ter o roteiro de um jantar em família, de um evento. Então, o roteiro não precisa obrigatoriamente ser sempre nesse formato. Continuando, nós falamos também de temas polêmicos e divergência de opiniões. Então, o que nós precisamos utilizar para convencer alguém da nossa opinião sobre algum assunto? Argumento. Argumentos. Fatos, tia. Nós precisamos de argumentos baseados em fatos. E em quais tipos de textos é comum nós encontrarmos a argumentação? Notícia, não. Calma, você explicou, você não lembra o nome. Olha lá, ó. Diálogos, tia. Debate político, carta de reclamação ou de solicitação, artigo de opinião e a redação de vestibular quando é dissertativa. Quando nós precisamos... Tava tentando lembrar. Quando nós vamos fazer um debate político, nós precisamos ter argumentação, senão o debate não ocorre. Você precisa tentar convencer a plateia do seu ponto de vista.
quando fazemos uma carta de reclamação ou de solicitação, também precisamos ter argumentos que peçam e expliquem por que você precisa daquele pedido. O artigo de opinião, você vai pôr a sua opinião baseada em argumentos. Você não pode apenas falar, eu acho isso. Tem que explicar o motivo. Desculpem. E quando a redação do vestibular é dissertativa, você também precisa de argumentos para convencer o leitor. Nós vimos também alguns gêneros digitais. E qual é o nome da linguagem utilizada nos meios digitais? Informais, não é? Não. Calma. Internet. Isso, internetês. E agora, nós vamos fazer alguns exercícios aqui na tela mesmo, ok? Então, vamos lá. Para que uma entrevista aconteça, qual é a alternativa correta? Tia. Isso. É importante respeitar os turnos? É importante respeitar os turnos de fala, ou seja, a vez de cada um falar. Assim todos podem dialogar. Exatamente. Que iria estar acontecendo agora. Já não vai durante ser a aula. ordem de chamada? Desembaralhe as palavras seguintes. A primeira letra de cada uma delas está destacada e escreva as palavras que você encontrou. Qual é a letra A? Orgulhoso. Orgulhoso. Tia vai fazer por chamar. Orgulhoso. A letra B. Gente, espera pra ver se a tia vai fazer por ordem de chamada. Corajoso, eu acho, tia. Tá, corajoso. A letra C. Tia, você travou? Tia? Tô aqui. É medroso. 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 O outro é gostoso, tia. Isso. Gostoso? É gostoso porque é G, a palavra, a primeira A letra. primeira Aí a letra. gente fez exatamente. isso aí na apostila. Eu lembro que a gente foi empacado na medroso. Complete as lacunas para formar novas palavras. Utilize isar ou ar. Amém? Amenizar. Izar, Estar com Valor. e tia com Z, Izar, Valorizar. Z, Parabéns. gente, Parabéns. espera, a tia nem falou ainda, Tia, eu acho melhor estão doidos? chamada. Trava esse microfone, por favor. Meu Deus, gente, a tia nem falou ainda. Os Usar. para lis. Zar, Avis. com arte, Avisar também. É avisar, tia. O objetivo de um roteiro é. Organizar de modo claro. Organizar de modo claro. Organizar de modo Nossa, tia, nem deixa eu ver. É a C. gente, é melhor só a gente falar com a alternativa e não ler, né? Eu acho que é melhor
quando um responder, os outros não ficarem respondendo em cima, porque vira uma gritaria. Marque F para fato e O para opinião. O sorvete foi inventado na China há 4.000 anos. F, fato. Errado. Fato. Não tem nada de errado ou certo. Errado. É fato ou opinião. Meu sorvete favorito Então, é o de morango. Opinião. Opinião. Eu não gosto Ô, de gente, espera televisão. eu falar. Tá. Opinião. Opinião. Pesquisas científicas Tia, tá travando? descobriram que televisão pode fazer mal. Fato. Fato. Com certeza, o chocolate é a pior tela coisa tá do travando. mundo. Opinião. Opinião. Os Tia, críticos... se fosse de falso ou verdadeiro. Tia, se fosse de falso ou verdadeiro, pra mim seria falso isso daí. Tá. Se fosse verdadeiro ou falso, assim, de opinião nossa. Lívia, não é. Os críticos gastronômicos costumam ser bem exigentes. Fato. Opinião. Fato. Opinião. Opinião. Fato. Ô tia, mas como que é um fato se você tá falando que eles são exigentes? Ué, você não pode provar Mas que eles isso- são exigentes? É verdade. É, você pode muito bem pesquisar alguma coisa assim. Um argumento bem construído é aquele que... É a B, tia. A B. Analisa. analisa fatos atenciosamente e os expõe. No meio digital, a língua Podem ser características próprias que não se alteram. É a C. Parecem se alterar assim. a todo momento. C apresenta características únicas que parecem se alterar a todo momento. Alternativa C.